Senhoras e senhores, estamos de volta para mais um podcast na Floresta. Você que nos assiste agora, você pode apertar no sininho aí, aqui no YouTube, né, para receber as notificações das nossas gravações, dos nossos conteúdos, seja Sala Interativa, Programa 11 Horas, TJ Regional, o podcast na Floresta. Quando você aperta esse sininho, todo novo conteúdo novo que a gente produzir, vai chegar a notificação para você e você vai ficar por dentro de todos os fatos. Enfim, é sempre muito bom ter você com a gente. Vem com a gente também no Spotify, você pode receber as notificações, vem com a gente. Se assiste agora na televisão ou no rádio, no SBT e na Rádio Floresta, muito obrigado pela companhia, é sempre muito bom ter você com a gente também. Deixa eu agradecer a companhia sempre presente, sempre constante, sempre com a gente, da MC Online Internet com qualidade. Tem um plano de internet que vai se adequar à sua necessidade, tem planos com muita velocidade, tem aquele de repente você não precisa de tanta velocidade, tanta internet, tem planos menores também. Ou seja, você vai escolher o plano de internet que vai combinar com a sua necessidade, que vai atender a sua necessidade. MC Online há mais de 25 anos com você, conectando Tucuruí com o resto do mundo. O nosso convidado de hoje no podcast da Floresta é uma pessoa que tem dedicado muito do seu tempo e da sua vida também para o desenvolvimento da nossa região, através da atividade no agro, mas além disso também levantando bandeiras que são fundamentais, importantes, necessárias de serem levantadas e que, inclusive, a gente começa a ver um sonho antigo sendo realizado, que é o asfaltamento da BR-422 entre Tucuruí e Novo Repartimento. E quem está comigo hoje aqui é o presidente da comissão BR-422 e também presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Tucuruí, meu amigo Roberto Barbosa. Tudo bom, Roberto? Seja bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, amiga. Para nós é uma satisfação grande estar aqui participando desse podcast. Satisfação é toda nossa. Eu acabei de falar que você é a nossa liderança desse movimento BR-422, um movimento aí da sociedade civil organizada, né? Que cansou, né, Roberto, de ficar esperando promessa do governo e foi em busca de articular para ver a obra acontecer, né? Marcelo, eu diria que isso foi de uma necessidade também, né? Porque eu mexo com atividade pecuária e no ramo de exportação de gado a gente vê o sofrimento dos caminhoneiros, vê o sofrimento de estudante que saía de Novo Repartimento para vir estudar, fazer faculdade em Tucuruí e também no dia a dia indo para Novo Repartimento. E foi numa tarde, nós juntamos aqui, eu, o Paulo Borges, o Wilson, encontramos o Moisés em Novo Repartimento, nós fomos encontrar o senador Zequinha, na época, senador da República, ele estava no Tuerê, indo para repartimento, e nós fomos encontrar ele debaixo de chuva, 1h da manhã, na Câmara Municipal do Novo Repartimento, lá estava só o vigilante, e lá nós pegamos no pé dele e falamos com ele que nós não íamos sair daquela conversa que nós estávamos com ele, sem uma posição da bancada, que seria, primeiro, a manutenção da BR, mas que nós queríamos mais, que seria o asfaltamento da BR, em definitivo, mas de imediato nós solicitamos uma audiência com o ministro Tarcísio, né? Certo, isso naquela época, o senador Zequinha, acho que era o coordenador da bancada federal, né? É isso. Nesse momento aí, né? Exatamente. Na época, o senador Zequinha era o coordenador e também o deputado Éder Mauro. Éder Mauro na época, isso. Né? Aí eu também tenho isso me facilitou muito, que eu tenho um irmão que é funcionário de carreira do governo federal. Qual o nome dele mesmo? O Dr. Ronevaldo Barbosa. E ele é da equipe do ministro Tarcísio. E o Rony estava, na época, como secretário de planejamento do Ministério da Infraestrutura.
E eu liguei para ele e falei, mano, eu preciso de uma audiência com o ministro Tarcísio. O senador também já havia solicitado essa audiência. E juntamente com a bancada, o deputado Cássio Andrade, Joaquim Passarinho, o Éder Mauro. Mas aí eu antecipei, falei com o Rony, falei, Rony, eu preciso de uma audiência urgente com o ministro para nós falar da 422. No mesmo tempo ali desse pedido feito ao Zequinha Marinho. Exatamente, só que o pedido pela bancada ia demorar um certo tempo com a agenda, né? Sim. E isso foi no domingo que eu falei com o meu irmão. Ele falou, espera aí, 2 minutos. Aí ele foi, me liga de chamada de vídeo, estava o chefe de gabinete do ministro Tarcísio, estava na casa dele, estava almoçando com ele, que é o doutor Eduardo Praça. Aí eu falei da necessidade, aí o Eduardo Praça pegou e falou assim, olha, isso num domingo. Ele falou, marca para a próxima quinta-feira, tá bom para você? Eu falei, cara, isso é para nós, para quem estava esperando em 6 meses, assim, uma coisa de 5 dias, para nós foi uma satisfação que... E aí imediatamente nós convocamos uma bancada, né? Onde participou vários parlamentares, nós fizemos a reunião por videoconferência, que não dava nem tempo de nós chegar em Brasília, onde participou a bancada. E nessa audiência o ministro, o Tarcísio, ele é muito enfático, ele falou, eu não tenho dinheiro para fazer a BR, mas se vocês arrumar 45 milhões de emenda de bancada, eu garanto que a obra sai. Ele arrumaria o restante do dinheiro, né? Ele ficaria incumbido do projeto, sim, das licenças, que exatamente os 45 milhões que era para gastar justamente nessa parte, que é uma parte cara, que é o projeto, as licenças todas. E não tinha nada disso, né, Roberto? Nada. Época. O projeto, já existia um projeto, mas esse projeto ele era um projeto muito antigo, de 1912. Ele precisava de readequação. 2012 era. Tá. E ele precisava de readequação. Só que estava tudo parado, né, mano? Aí imediatamente, né, apontei para os parlamentares, falei, olha, quem tem padrinho não morre pagão, e vocês vão ser o responsável de arrumar esses 45 milhões. E eles toparam na hora, de imediato, a gente sabia do interesse deles aqui na região. Nessa audiência participou o deputado Éder Mauro, o deputado Cássio Andrade, o deputado Joaquim Passarinho e o senador Zequinha. Eles foram, prontamente, eles atenderam a nossa reivindicação. E aí, Roberto, deputados e senador aí da base do governo, né? Diga-se de passagem, governo Bolsonaro, né? Mas o Cássio Andrade não era da base, né? Era da oposição. Mas o Cássio, ele é um menino que ele praticamente, ele cresceu junto aqui com o pai dele, aqui de Itucuruí. Tem fazenda aqui na região, o ex-senador Ademir Andrade, tem propriedade na margem da BR-422. Sim. Então isso já vinha também desse interesse particular do próprio Ademir, mas o Cássio, como ele foi muito bem votado no novo repartimento Tucuruí, também ele ajudou muito a gente na época. Não ia se opor a essa obra. De maneira alguma, né? Exatamente. E lembrando, Roberto, que é uma rodovia muito importante, né? Porque essa rodovia liga também Tucuruí, a usina de Tucuruí, a usina de Belo Monte, né? São as 2 maiores usinas totalmente nacionais. Tem um escoamento de produção de gado muito grande por essa rodovia. Então, além da produção de cacau, que já existe hoje em repartimento também, né? Ou seja, é uma região que produz muita riqueza para o país e que precisava dessa rodovia asfaltada, né? E a gente não entendia por que isso não acontecia, né? Mas, no fundo, era a vontade política que faltava, né? Marcelo, aí você falou tudo, porque nós, na mesma época, nós tivemos senador, nós tivemos 2 deputados federal e nós tivemos deputado estadual. Mas eu acho que a população não se atentou a isso, e também tinha o interesse do governo federal. Quando você tem um governo que ele tem interesse em ajudar, e a bancada cobrando, as coisas saem. Mas se o governo federal meter o pé na parede, não adianta a bancada opor e indicar que não vai sair a obra, né? Então, isso
isso ajudou muita gente, porque E aí a figura do Tarcísio, do ministro, foi fundamental. que era esse elo com o governo federal, né? Exatamente. O ministro Tarcísio, ele foi fundamental nesse projeto, porque primeiro que nós mostramos para ele a necessidade dessa obra, que ela já existia o projeto, já existia a licença prévia, só faltava a licença de instalação, que era a mesma licença da BR-230 Transamazônica, que era da 422. Então, o projeto ele já existia, só faltava adequação. Então, faltava muito pouco, e principalmente o interesse do governo fazer. Então, aí nós falamos para eles, repartimento hoje, o quarto rebanho bovino do estado. E na sequência já vem Pacajá, município de Altamira, Anapu. Tudo perto ali, tudo ligado. Tudo próximo. Né? Então, o repartimento maior produtor de cacau do Brasil, com prêmio internacional em produção de cacau. E a única rodovia que liga o oeste do estado, a capital Belém, é a 422, um trecho de 60 quilômetros. Que interliga com a BR-230. Com a 230, e sem falar também da necessidade do Hospital Regional de Tucuruí, a dificuldade que hoje vem paciente do Anapu, vem paciente aí aqui de Cajazeira, de Itupiranga para o Hospital Regional, aqui de Tucuruí. Repartimento, Pacajá, Maracajá e toda essa região. Passa por essa rodovia. Passa por essa rodovia. Então, no passado, teve paciente que foi a óbito nessa rodovia por falta de manutenção. E depois dessa reunião, o que ficou acertado é que ela já entraria em manutenção. No mesmo período, em 6 meses, ela passou por 2 manutenções, igualmente você presenciou. E ela foi dividida em 2 lotes, que a rodovia 422, ela começa em Novo Repartimento, ela vai até Limoeiro do Ajuru. Se você pegar até o quilômetro 166, que seria ali a entrada de Joana Pérez, para nós que está em Tucuruí seria o quilômetro 100, e de lá até Limoeiro do Ajuru são lote 2. Então foi dividido em 2 lotes a manutenção dessa rodovia. E o DENIT fez 2 licitações para manutenção durante o ano, e entrou esse processo aqui de conclusão do projeto para entrar em licitação. Mas aí entrou uma briga, arrumar os 45 milhões de emenda de bancada. Sim. Aí onde nós, da comissão, fomos, você mesmo ajudou com a gente, ligando para alguns parlamentares também, nós fomos encontrar parlamentares nos 4 cantos desse estado e cobrando, ligava, insistia. Teve parlamentar que ajudou com os 2,5 milhões, não foi porque ele quis, não, foi por pressão nossa mesmo. E a própria bancada, a bancada fez uma votação, porque tinha 250 milhões de emenda de bancada, e tocaria 12,5 milhões para cada parlamentar. Como são 20 parlamentares, o que nós queríamos era 2,5 milhões de cada parlamentar. E na primeira reunião que foi feita com a bancada, o que ficou acertado? Separava os 45 milhões para 422 e mais 55 milhões para usar na 155, que ligava o sul do Pará para a conclusão de umas pontes, que era necessário. E os coordenadores de bancada colocou logo em votação os 100 milhões, não só os 45, mas os 55 de lá. E foi aprovado pela maioria, e isso para nós foi uma satisfação. E com esse recurso, aí nós partimos para cima novamente do DENIT, que era para acelerar o projeto. Aí quando o projeto ficou concluído, nós teve tentaram tirar 31 milhões, você lembra, né? Eu estava só esperando você respirar para eu lhe perguntar exatamente isso. Chegou um momento que depois desse recurso garantido, teve gente que quis levar esse recurso para asfaltar aqui a 422 para a BR-316, né? Nada contra o povo da região de lá, mas o recurso era para cá, né? Tava garantido para essa rodovia, e aí foi uma briga feia de bastidores também. Ali foi o ponto crucial para nós, que esse documento era um documento, ele veio cair nas minhas mãos à noite. Imediatamente eu já encaminhei para o general Santos Filho, que era o presidente do DENIT. O general não sabia, encaminhei para o ministro Tarcísio e convoquei uma reunião em caráter de urgência com a bancada, que nós não aceitávamos. Nós íamos fazer uma manifestação muito grande em cima dessa BR, se caso
isso for permitido. Tirar o recurso que estava garantido para levar para outro lugar. Dos 45 milhões iam tirar 31 milhões. E isso não tinha justificativa nenhuma, segundo eles, porque não dava tempo para fazer a licitação e muito menos concluir as licenças. Teoricamente ia perder o recurso, né? Era o argumento que eles usavam. Né? Além de ser o argumento deles, o que eles alegavam? Que o recurso ia ficar parado e tinha outras rodovias faltando recurso, que eles iam fazer um empréstimo. Mas o que nós falamos? Não, nós não aceitamos não. Que cada município faça o que nós fizemos, criar a comissão e ir atrás da bancada. Então, nada contra 230 e nada contra 316. Mas foi um recurso que nós conseguimos exclusivamente para 422 e nós jamais iríamos abrir mão dessa meta. E hoje, né, Roberto, para fazer um elo com esse momento que você disse que foi um momento crucial, foi. Né? Hoje já está sendo asfaltada, começou no final do governo Bolsonaro, né? O trabalho de pavimentação propriamente dito, depois de toda aquela manutenção que aconteceu, depois daquele encontro com o senador também e com o ministro Tarcísio, nós já tivemos o início do asfaltamento. Então, se essa reunião não tivesse acontecido com o presidente nacional do DENIT, de vocês, a comissão representada lá, falando, não, a gente não aceita que esse recurso saia daqui, hoje não teria esse asfalto sendo concluído, aliás, esse trecho sendo asfaltado. De hipótese alguma. Além de nós da comissão não aceitar, a bancada também que apoiou também não aceitou. E nem o general também, ele não sabia dessa. Esse na época foi o superintendente do DENIT que ia fazer esse trâmite sem nós saber. Mas ele deu o azar que esse documento vai cair na minha mão, acionei tudo. E imediatamente o general pediu para ele, deu um prazo de 60 dias para que o projeto fosse concluído e fosse já soltado o edital de licitação e que o recurso que não fosse gasto em 2021 ficava empenhado para gastar em 2022, que não mexia no recurso arrumado da 422. E assim aconteceu, né? Com certeza, né? Nós ficamos atentos e graças a Deus aconteceu a licitação. Aí depois da licitação teve outro problema também, que seria a licença de instalação. Dependia muito do IBAMA, onde nós partimos para Brasília, dois membros da comissão, foi o Paulo Borges, o Márcio Bicalho, reuniu com os parlamentares lá, com o Eduardo Bin, que na época é presidente do IBAMA, mais a presidência do DENIT, aonde ficou acertado que o DENIT ia fazer alguns ajustes que ficava faltando, que seria o projeto de passagem de fauna, que não tinha no projeto, e para que o IBAMA pudesse emitir essa licitação. Quando foi feito esse acordo, aí teve outro problema, que era a anuência do IPHAN. Instituto do Patrimônio Histórico, né? Histórico, nacional. Sim. Como se aqui tivesse dinossauro aqui na BR-422, algum fóssil de dinossauro. Isso aí foi outro momento também que deixou a gente muito preocupado, mas em momento algum nós relaxamos, fomos para cima deles e saiu essa carta de anuência do IPHAN também, que acelerou também a licença de instalação. Muito bem, e a obra está sendo executada, né? Olha, graças a Deus a gente... Quantos quilômetros de asfalto hoje, Roberto? A última vez que eu fui em repartimento, acho que tem uma semana mais ou menos, nós estamos hoje no dia 12, nessa gravação, no dia 12 de setembro de 2023. Eu fui semana passada, acho que estava com uns 10 quilômetros mais ou menos de asfalto já, né? Olha, é mais ou menos isso, né? Tem 10 quilômetros de pavimentação e tem mais ou menos uns 15 a 16 quilômetros de imprimação. Agora, a parte de terraplenagem já tem mais ou menos uns 28 quilômetros de terraplenagem. Mas a empresa, o consórcio AP e a LCM, já está com o serviço de galeria e bueiro já no quilômetro 38 já. Está bem adiantado. Bem, né? Graças a Deus. E o que a gente agradece também, a bancada atual também, que reuniu outros parlamentares, como a própria deputada Andréia Siqueira, que teve também no DENIT, teve com o ministro Renan Filho, que hoje é o ministro do Transporte, para que essa obra também não pare, que continue o governo investindo, não deixando faltar recursos, que nós precisamos ainda para esse ano 87 milhões
para concluir os 25 quilômetros que está previsto ainda esse ano de pavimentação. No geral vai estar em torno de quantos milhões, Roberto? Qual a expectativa? A expectativa dessa obra é uma obra em torno de 170 milhões. 170, né? É. E qual o tempo estimado, se não tiver grandes paralisações, porque com o inverno tem que ter uma pausazinha em algum momento, né? Ou não? Sim, não resta dúvida, mas nem por isso a empresa para o canteiro. Sim. Ela continua com o serviço de galeria, de galeria e bueiros, e na parte que vai estar o asfalto já concluído, ela vai continuar fazendo meio-fio, sarjeta, né? Certo. Todas as saídas d'água. A empresa, em momento algum, ela vai tirar o canteiro do trecho. Não desmonta o canteiro. Não. E qual é a ideia de tempo para concluir? A previsão é o ano que vem, 2024, seja concluído 60 quilômetros. Então vai dar o quê? 2 anos de obra? 2 anos de obra. 2 anos de obra. É. Maravilha, né? Um sonho sendo realizado, né? Um sonho. Até então, Oswaldo, que se pergunta, mas dá para fazer asfalto no inverno. Mas o que se faz, às vezes, durante o dia, à noite, a chuva estraga, vem os caminhões e gera um aborrecimento muito grande. Você vê caminhão atolado, caminhão escorregando, atrapalha, inclusive, o andamento da obra. Então, eu acho correto também que dá uma paralisada no período do inverno mesmo. Agora, Roberto, também precisa a gente registrar aqui que eu moro em Tucuruí depois que eu voltei já na idade adulta, na fase adulta, desde 2010, e nunca a gente teve uma manutenção tão bem feita como esta depois daquele contato lá com o senador Zequinha, com o ministro Tarcísio. A estrada, ela não ficou intrafegável, né, em nenhum momento, né? Olha, tem quantos anos esse primeiro contato lá? Foi em 2019, fevereiro de 2019. Então, 2023 agora? Olha, Marcelo, isso para nós é outro motivo de orgulho para nós da comissão, porque hoje mesmo eu fui na Transcametar no quilômetro 80, a estrada está perfeita, e no quilômetro 62, aqui na Transcametar, depois da ponte do Ipaú, está a equipe lá da empresa, da LCM, ainda cascalhando ainda, já arrumando onde está muito bom. Eles vão levar até no quilômetro, na entrada de Joana Pérez. Então isso mostra o comprometimento do próprio Ministério dos Transportes nessa manutenção dessa rodovia, porque é uma rodovia muito importante para você ver que a Cametá é uma cidade que não produz carne, não tem, o rebanho bovino no município de Cametá é muito pequeno, e praticamente toda a carne consumida de Cametá, ela sai de Tucuruí, de Breu Branco. Então, hoje mesmo eu passei por 3 caminhões baú, caixa fria, carregado de carne para Cametá. Então, por isso, dá a importância dessa rodovia estar em boas condições. Sim. E sem contar a quantidade de ônibus, né, que circulam e os próprios moradores, produtores rurais que utilizam ela também, né? Além da riqueza produzida, tem a riqueza da gente, né, trabalhadora que mora na região. Agora, Roberto, a expectativa para concluir esse trecho Tucuruí repartimento, 60 quilômetros, né? 61? 60.500 metros. 60 quilômetros e meio. E meio, né? A expectativa para 2024, ou seja, 2 anos de obra, né? E a comissão já engatilhou um pedido para esse trecho Tucuruí-Cametá, em termos de asfaltamento, ou ainda não tem nenhuma conversa nesse sentido? Vamos primeiro concluir aqui para depois olhar para esse outro lado? Como é que é? São 2 obras distintas, né? Eu, em junho do ano passado, eu fui num encontro de família em Minas. E eu aproveitei, fui no DENIT, fui no próprio Ministério da Infraestrutura, fui também no IBAMA e no Ministério do Meio Ambiente, justamente tratando desse assunto da BR-422, que seria a nossa Transcametá. Na época, eu até pedi autorização para o prefeito Alexandre, que eu ia ter um encontro também com o presidente Bolsonaro, e nós solicitamos que fosse asfaltado pelo menos até a aldeia aqui da Trocará, dos índios açurinins. Dá-se a importância do distrito industrial de Tucuruí, né, que é na Transcametá, no quilômetro 10 ali, entre o 10 e o quilômetro 15. Sim. Então, para você ter uma ideia, eu acho muito difícil um empresário para investir aqui em Tucuruí. Primeira coisa que eles querem é que infraestrutura de transporte. Então, se você já tiver um asfalto ali até o quilômetro 15,
facilita muito. Esse foi um pedido que nós fizemos na época, lá no DENIT, fiz também no próprio Ministério da Infraestrutura na época, conversei com o Fábio Freitas, que era... Fábio Nunes, que na época era o secretário nacional de transporte terrestre, sobre essa possibilidade, mas primeiramente tem que ter o projeto de viabilidade econômica, Marcelo. Então isso é uma coisa que precisa ser estudado com carinho, mas a gente espera que a bancada não deixe esse projeto morrer, que a própria bancada se empenhe nessa causa, que a gente sabe que essa é uma rodovia que necessita de pavimentação, para você ir para Belém, para fugir daquele trânsito pesado ali da PA 150, a única rodovia que nós temos aqui de acesso para a capital seria a nossa Transcametá. Exatamente. E um município muito importante também, historicamente, inclusive Cametá, né? É a única rodovia que liga a cidade, que não tem outra. Exatamente, é o único caminho, né? Agora, Roberto, você disse que foi para o encontro de família em Minas Gerais. A sua família veio de lá para cá? Como é que é? Conta um pouquinho dessa história. Eu nasci na cidade chamada Iturama, no Triângulo Mineiro, né? A nossa família lá é a família Roberto Barbosa. O meu nome é o sobrenome da família, né? Então surgiu essa ideia desde o ano passado, todo mês de julho, ter um encontro da família Roberto Barbosa, que é feito na cidade chamada Itapajipe, que é vizinha da onde eu nasci, que é onde hoje se concentra a maior parte da família. Isso para nós é um motivo de muita satisfação, reunir os familiares no último. No primeiro que fez, deu 185 parentes. Que maravilha, hein? De 8 estados, e alguns vieram fora do Brasil. E nesse último eu não pude ir, porque eu estava muito empenhado aqui na Expotuc, aqui, mas o meu pai foi e participou. Então, eu saí de... Seu pai mora aqui? Meu pai mora aqui comigo. Certo. Nós saímos de Iturama, nós fomos morar em Nova Crixás, no norte de Goiás. E meu pai, na época, trabalhava em fazenda, ele foi para lá para tomar conta de uma fazenda de um amigo dele, que era o Eduardo Franco, isso em 74. E nós fomos para Nova Crixás, quando foi em 78, nós viemos aqui para Tucuruí. Foi a pedido de um sobrinho do meu pai, que chama Lázaro Barbosa, que tem propriedade de Jacundá, Marabá. E nós viemos para cá justamente porque o meu pai veio para tomar conta da fazenda dele, que seria na Transcametá, no quilômetro 100. Nossa. Ali na época não existia Transcametá, né? E o acesso era aqui por Tucuruí? O acesso era daqui para lá, você gastava um dia de viagem daqui de Tucuruí para lá. Para rodar 100 quilômetros. Para rodar 100 quilômetros. O primeiro local que eu morei aqui em Tucuruí foi ali no Paravoá, onde era a chácara de um primo nosso, que era o Neném Paulista. Hoje, sim, essa chácara é da Dona Lourdes ali. Isso em que ano? 78, 79 e 80. Nós moramos lá. 80, aliás, eu já vim morar onde eu moro hoje. Eu presenciei a cheia de 80 em Tucuruí. Você já estava aqui? Já estava aqui. E aí quando você chegou para cá, com quantos anos de idade? Já trabalhava, ainda não? Estava ajudando o pai? Marcelo, eu digo o seguinte, eu e o meu irmão Ronaldo, que é engenheiro civil, a gente começou a trabalhar muito cedo. Meu pai trabalhava na fazenda e eu com 5, 6 anos de idade, a gente já ajudava meu pai, a gente ia levar comida, eu e o Ronaldo, pro meu pai, andava aí 6, 7 quilômetros de pé, ia levar comida, ou fazia sol, fazia chuva, voltava e ia para a escola, e quando saía da escola ainda ia levar merenda para eles de novo, voltava. Depois nós ficamos em casa de terceiro para concluir os estudos, que não tinha mais escola para nós na zona rural. Aí já ficando aqui em Tucuruí. Isso em Goiás, em Nova Crixás ainda. Sim, sim. Aí quando nós viemos para cá, que nós fomos morar ali no Paravoá, não, aí facilitou muito, mas nós acordava cedo ali para tirar leite ali na chácara, entregava leite aqui na sorveteria Jacos, que ficava aqui atrás do Colégio Assis Rio ali. Nós vinha empurrando um tambor de leite num carrinho de mão. A única rua que tinha em Tucuruí era Lauro Sodré, eu e meu irmão Ronaldo. A gente voltava quando era meio-dia ia para a escola, e estudava na Assis Rio. E depois nós fomos estudar no Plástico de Castro. Nessa época já era Unidade Integrada de Ensino Tucuruí, entendeu? Sim, aí vocês tiravam o leite cedinho lá na chácara, vinha no carrinho de mão, entregava lá a encomenda e voltava subindo ali
empurrando o carrinho também. Empurrando o carrinho com tambor vazio, tomava banho e vinha para a escola, Assis Rio. Aí terminava a escola, nós voltava ainda ia apartar os bezerros ainda para tirar leite no outro dia. E chegou a trabalhar na usina também ou não? De alguma maneira, como é que era nessa época? Não, quando nós fomos estudar na escola no Assis Rio e depois foi pelo Plasticaço, que era ali na Vila Pioneira. Aí nós concluir o ensino médio, aí eu fui fazer edificações. Eu e o Ronaldo nós fomos fazer edificações na escola na época. Começou com o nome Euclides da Cunha, depois ela tomou um nome que era engenheiro Jorge Antônio Antunes Antonello, que era o engenheiro que sofreu um acidente na barragem. Aí nós fomos estudar nessa escola, que era o Jorge Antonello, que depois passou a se chamar Pitágoras, e não sei nem o nome que está hoje ali. Fica ali próximo, de frente ali a padaria? A Copernópolis, exatamente, frente à padaria. Ali foi Castro Alves, agora não tem nenhuma escola funcionando no momento, né? Mas era a escola referência sempre. Referência. Duas escolas referência que tinha em Tucuruí nessa época, era o Plasticastro e o antigo Jorge Antonello. E lá nós fizemos o curso técnico em edificações, 4 anos, nós fomos a última turma de 4º ano, e a gente fazia estágio na construção dessa usina hidrelétrica. Isso para nós, eu acompanho muito os alunos hoje que fazem engenharia civil, sempre a gente está junto com eles, lá com a equipe do IFPA, da própria UFPA, conversando com eles, que a gente teve essa felicidade na época de ter onde você fazer um estágio de qualidade. Porque nós tínhamos os melhores professores na época, nós tínhamos os melhores engenheiros da Eletronorte sempre ali em parceria com a gente ali, orientando a gente. Nós tínhamos o laboratório de solos, o laboratório de química e física, laboratório de concreto. E ainda tinha a manutenção de vila, que também você poderia fazer estágio, os alunos de edificações. Isso para nós foi o início de carreira fundamental. Fantástico, né? Eu fui convidado na época para trabalhar na usina, mas eu não tive interesse. Quando terminei edificações, eu montei uma construtora. Sim. Já com essa experiência que nós tínhamos, que o meu pai na época, ele trabalhava em fazenda, ele também ele fazia curral, trabalhava também nessa parte da construção civil. Então quando eu fui fazer edificações, já tinha uma certa experiência no ramo de construção civil. Aí eu terminei edificações, montamos essa construtora. Sim. Agora você foi para o ramo da construção, mas você disse no comecinho também da nossa entrevista aqui, do nosso bate-papo, que exporta gado, né? Você tem Sim. produção agropecuária, né? Quando é que você segue para esse caminho que o seu pai já trabalhava, inclusive, com fazenda? Mas como é que foi essa decisão? Oswaldo, é o seguinte, nós tínhamos uma propriedade na Transcametar no quilômetro 170. É muito difícil, a dificuldade era muito grande de acesso, tudo. Isso nos anos 90. Em 93, eu casei, eu conheci minha esposa em 89, que é a Maria do Socorro, e eu casei em 93, em janeiro de 93. Em dezembro de 93 eu perdi minha mãe. Meu pai estava em Marabá, já no ramo de construção civil. Eu estava em Tucuruí atuando no ramo de construção civil. Fazia o quê? Casas? Construção. Esses prédios maiores, os prédios maiores que tinha aqui em Tucuruí, ali inclusive onde se instalou a Rádio Floresta, ali foi construído. O edifício Ramos foi construído por nós. Aqui esses prédios grandes aqui, a maioria foi todo construído por nós aqui. A escadaria foi construída por mim em 89. Não sabia. Que maravilha, né? A escadaria, para quem está assistindo a gente e não é de Tucuruí, é o local onde os grandes eventos aqui do município acontecem, né? Carnaval, Festival Junino, shows, grandes shows. Foi utilizada o relevo, né, Roberto? Foi utilizado na época o prefeito Navegante. Escadaria, né? Prefeito Navegante. Ele aproveitou uma parte que tinha de um talude que tinha, ele fez a escadaria. Eu fiz uma ampliação da escadaria e fiz a iluminação. Isso em 89. Maravilha. Entendeu? Mas aí o que acontece? Eu sempre fui muito ligado na pecuária. Em 2002, eu resolvi sair um pouco do ramo de construção civil, que era um ramo cansativo, entendeu?
e desgaste com obra e tudo. Aí eu comecei a participar mais da pecuária. E eu comecei a me envolver nesse ramo de exportação de gado vivo para fora do Brasil, através de conhecimento e atuar nessa compra de gado bovino para fora do país. Aí onde eu... no Oriente Médio, no modo geral? Os primeiros países que começou a comprar do Brasil foi o Oriente Médio, principalmente o Líbano. E logo na sequência, 2013, 2012, 2014, aí entrou a Venezuela, né, que foi o maior comprador nosso, que é onde o Brasil mais exportou gado vivo. Então naquela época, o gado que saía para a Venezuela, ele não ficava em quarentena, igual o gado de hoje fica, ele é obrigado a ir para as EPE. EPE são unidades de apoio pré-embarque. Onde tem ali em Tailândia, por exemplo. Olha, né? tem várias. Hoje tem aqui no município de Tailândia, tem a Agroesporte, tem a Alvo, município de Abaetetuba tem a Alvo, em Garapé-Mirim tem o Minerva, tem a Mercúrio, que são as maiores, né? Eles estão nesse ramo aí já há muitos anos. Certo. Aí o gado precisa ficar na quarentena hoje em dia. O meu objetivo é o seguinte, eu faço a compra aqui, a gente faz o pré-cadastro dos vendedores, onde é feita uma seleção do rebanho. Primeiro faz uma análise do cadastro, onde é feito o seguinte... se o produtor ele não é passível de área de embargo, se ele não faz trabalho não tem trabalho escravo, se ele não pratica crime ambiental, só pode vender quem não tiver esse tipo de coisa. A gente faz o pré-cadastro dele, todo, né? Isso. Aí faz a compra e depois faz a seleção dos animais. Então você não cria o gado? Ou você cria também... Não, eu atuo nessa área só de compra. De compra. Isso. Com destino à exportação. Eu crio, mas em pequena escala. Certo. Entendi. E aí hoje... Eu tenho o Arasta, né? Criação de cavalos. Né? Aí já é hobby também? Olha, isso foi numa... Eu diria o seguinte, Marcelo, que foi até uma necessidade, porque o cavalo ele agrega a família. É uma maneira de você aproximar a família do campo. Porque o que eu vejo muito hoje são pais que têm propriedade rural que os filhos não gostam da atividade do pai. Às vezes o pai morre, deixa a propriedade de herança para os filhos e aquilo acaba virando em pó, porque não tem ninguém que deu sequência. Então, de uma necessidade, nós participava muito de cavalgada e eu não tinha cavalo para ir em cavalgada. Eu comecei a comprar cavalo para ir em cavalgada, quando eu vi eu estava com muito animal e acabei montando o Aras. Aí veio para mim, meus filhos quis ir para vaquejada, eu falei, não, eu vou levar eles para a prática do Três Tambores, que é um esporte que agrega a família, onde todos os meus filhos são competidores em cavalo na modalidade Três Tambores. Isso para mim é um motivo de orgulho, porque é uma maneira de você ver os filhos dando sequência da tua atividade e eles fazendo o que eles gostam também. É muito bacana, né? Eu já vi algumas imagens, eu nunca vi ao vivo ali, nunca presenciei, mas já vi imagens dessa atividade, é bem interessante. Agora, você saiu então do ramo da construção civil definitivamente e foi para o agronegócio? Eu fui para o agronegócio. Quem ficou meu pai ainda continuou muito tempo no ramo da construção civil, o meu irmão Ronaldo, que é também engenheiro civil, continua até hoje. E até reforma na minha casa, eu sempre peço pro meu irmão, rapaz, vem mexer aqui, que como se diz, eu gosto de projetar. Mas ali na Expotuc não tem como você sair do ramo da construção, né? Você tem que projetar e acompanhar a execução, né? Muito bem. E você falou da Expotuc e aí você decide se candidatar a presidente do Sindicato Rural. Marcelo, é o seguinte, esse parque de exposição, eu projetei ele em 1985, logo que eu terminei o curso de edificações, em 1982, quando iniciou-se o corte da madeira da barragem, e essa madeira foi depositando onde hoje é o parque de exposição.
tinha uma empresa antigamente que chamava Capem, ela que fazia essa extração da madeira em do 1900, lago, né? Do que seria o lago, né? O lago. Em 84, quando teve o alteamento do lago, essa madeira ficou depositada ali. A Capem faliu, então depois foi tirada essa madeira, tanto que existe uma ponte não, como se fosse um trapiche, que era para construção, era para embarque de navios com essa madeira que era retirada do lago. É para ser um porto, né? Era para ser um porto, inclusive aquela ponte, o objetivo era que fosse montado em cima dela ali guindastre. Aí se na época aproveitou aquela área ali para a construção do parque de exposição. E eu fiz esse projeto em 1985, era um projeto extremamente moderno, mas porém um projeto muito grande. Aí de lá para cá, através de doações dos próprios associados, foi iniciando a construção desse parque de exposição. Mas desde essa época, eu fui diretor da antiga Associação dos Produtores Rurais, quando foi em 95 nós criamos o Sindicato dos Produtores Rurais. Eu sempre venho participando da diretoria, mas agora nunca me despertou a curiosidade nem o interesse de ser presidente do sindicato. Mas agora, na última gestão do Gui, que é um amigo nosso, ele falou, olha, chegou a tua vez, não tem para onde você correr. E eu aceitei topar o desafio, e eu acho que a gente tem que dar um pouco da gente também em prol da sociedade. Sim, aí você é o presidente, e como é que é tocar a exposição agropecuária de Tucuruí? Porque tem shows, tem a parte de alimentação, tem os estandes, é muita coisa reunida para estar gerenciando aí no meio dessa correria também que você vive da sua atividade profissional, né? Como é que tem sido para você essa missão? Marcelo, eu confesso a você que o meu escritório, que é do lado da minha casa, ele mudou para o Parque de Exposição Tucuruí. Então, você vive ali dentro. E eu gosto dali. É uma coisa que eu tenho ali. Eu tenho um amor muito grande por aquele parque de exposição, porque eu vi aquilo surgir da cinza. Então, nós passamos por grandes presidentes que fizeram muito serviço, o Fialho, o próprio Zé Gaspar, o Wilma fez, o Gui fez. O Gui já pegou um período muito ruim, que foi o período da pandemia. Mas quando nós pegamos aquele parque ali, 2 anos sem ter exposição. O parque estava nas condições muito precárias, né? E eu aceitei esse desafio da gente realizar a 24ª Expotuc, que foi feita em 2022, e a gente resgatar o público para dentro do parque. E eu gosto de fazer, quando eu pego para fazer alguma coisa, Marcelo, eu gosto de fazer e procurar fazer bem feito, dentro assim, próximo da perfeição. Eu sei que nada sai como a gente planeja, nada sai perfeito, mas o que a gente tem que saber é reconhecer os erros, aceitar as críticas e corrigir dentro do possível e dentro das nossas condições, para que nas futuras isso não venha a acontecer. E para nossa surpresa, eu não sei se foi o devido 2 anos não ter exposição, mas a exposição já do ano passado foi a maior em público na história de Tucuruí. E tanto que a gente recebeu uma homenagem do governo do estado como a exposição mais organizada dentro do estado do Pará. Isso para nós foi um motivo de orgulho. Maravilha, né? Foi muito perto assim do que a gente queria. Uhum. Então, e a gente já na experiência do ano passado, esse ano eu confesso a você que a exposição desse ano ela me cansou mais. Por quê? Mas porque a preocupação naquela maneira, a ansiedade era muito grande, sim, né? E você também teve uma iniciativa muito interessante, que foi de abrir o acesso ao parque, aos estandes, para todo mundo todos os dias, né? Ou seja, a pessoa não precisava pagar para acessar ao parque, aos estandes e tudo mais. E isso a população gostou muito também, né? Porque pode visitar os estandes, ver tudo lá dentro, se alimentar por ali, escolher um restaurante. Enfim, quem queria ir para o show, que ia para o show, né? Pagava para a questão do show. Mas foi algo para democratizar ainda mais, né? O acesso à Expotuc. Muito interessante, parabéns. Marcelo, essa ideia
surgiu já de mandatos anteriores, mas constantemente, quando havia um show a nível nacional, fechava-se os portões. E eu confesso a você que o país hoje atravessa um momento muito difícil, uma crise aí sem precedente, e a gente não prevê um futuro assim com as melhoras tão próximas. E a gente sabe hoje, Marcelo, que R$ 100 hoje faz falta para qualquer pai de família. Eu não diria para muitos, não. Faz falta para qualquer um. Então, a gente vê hoje um pai de família para ir com a esposa, chegar lá pagar, que seja R$ 20 para entrar no parque de exposição, R$ 20 para ele e para a esposa, sobra R$ 60 para ele gastar com a família lá dentro. Aí os meninos querem ir num parque, querem comer uma pipoca, acaba voltando todo mundo para casa com fome porque não sobra dinheiro para alimentar. E esses R$ 100 ele vai fazer falta depois para essa família. Então o que nós decidimos? Que em momento algum a gente iria fazer evento dentro da Expotuc que tivesse fechar os portões. Quem quer assistir o show, que pague para assistir o show, e o empresário que quiser fazer show em Tucuruí, que ele aceite essa reivindicação nossa, que seria 100% portões abertos. Durante todo esse período, a gente teve uma aproximação muito grande também do poder do município, então nós tivemos um apoio muito grande, né, na manutenção do parque. O parque ficou belíssimo, o parque estava... É impossível você fazer uma feira do porte da Expotuc sem o apoio da prefeitura. E a prefeitura ali montou um verdadeiro canteiro de obra ali dentro para que tudo saísse perfeito. E eu sou extremamente grato a Deus em tudo aquilo que a gente planeja fazer, sempre levando a Deus na frente. E sem contar, o Marcelo, que a minha família foi fundamental nessa minha ida para o sindicato. No início a minha esposa teve até uma certa assim, receio, falou, olha, você não vai dar conta de cuidar de BR, você não vai dar conta de cuidar do Aras, cuidar de exportação de boi, cuidar de tudo. Eu sei que quando você quer um negócio, você não vai dar conta de cuidar da Expotuc. Aí meus filhos por trás falaram, pai, pode pegar que nós ajuda, pai. Pronto, e é importante assim, Marcelo, quando a família incentiva no projeto. E eu sou extremamente grato à minha família, que você vê o baile da rainha. Antigamente, o baile mais disputado em Tucuruí era o baile do Havaí. Hoje, sem dúvida, é o baile da rainha em Tucuruí. E isso do ano passado para cá, a gente limitou 10 candidatas e sempre abriga mais candidatas querendo entrar. E esse ano foi um recorde de público em todos os eventos que nós fizemos na Expotuc. Foi um sucesso total. Maravilhoso. Deixa eu agradecer aqui a MC Online, nosso provedor de internet, que está sempre com a gente aqui no podcast Na Floresta. Você quer internet com qualidade aí na sua casa, então faça igual eu fiz. Tenha MC Online, porque além da internet com muita qualidade, estabilidade, velocidade, a gente tem também uma equipe super preparada para tirar a dúvida da gente com relação a roteador, se tem que reiniciar, onde é que tem que instalar, se está bem centralizado para alcançar os diversos cômodos da casa da gente, ou se precisa ter um lá no quarto, o outro lá na sala para distribuir melhor. Enfim, a MC Online vai te dar todo esse acompanhamento. MC Online, internet com qualidade. Roberto, a gente está quase caminhando para finalizar, mas ainda dentro da Expotuc aconteceu, não sei se é a primeira vez, me corrija se não foi a primeira vez, mas aconteceu este ano um leilão muito especial com uma visão solidária para ajudar um hospital que ajuda a salvar muitas vidas, né? Qual foi esse leilão? Inclusive vai ter ainda o leilão. Que dia vai ser? Vai ser no dia 24 de setembro. O leilão 24. Era para ser no encerramento, no dia 3 de setembro, que era o encerramento da Expotuc no domingo. Mas devido à grandeza dessa causa, nós preferimos, olha, nós vamos estar muito envolvidos no encerramento da Expotuc, vamos adiar o leilão para a gente fazer um evento de porte maior e aumentar a arrecadação. Eu fui nomeado ainda esse ano como coordenador de arrecadação em prol do Hospital do Amor de Barretos.
Essa é uma causa que eu acho que é uma causa de toda a sociedade brasileira, não só de Tucuruí. Porque esse hospital, ele é o maior da América do Sul hoje em tratamento de câncer. É o mais próximo da perfeição e o mais humanitário que existe. Então, eu com tratamento 100% gratuito. Para se ter uma ideia, no ano de 2022 nós tivemos 754 casos de atendimento em Barretos de pacientes de Tucuruí. Quantos? 754. Só de Tucuruí. Isso significa que o mesmo paciente ele pode ter 20 ou 30 atendimentos. Para se ter uma ideia, só nesse mês agora do dia 15 de agosto para cá, nós já encaminhamos 8 pacientes de Tucuruí para Barretos. Inclusive pacientes que estavam fazendo tratamento no Filóiola e inclusive na UNACOM, que eles preferiram ir para Barretos. Então é um hospital de uma grandeza, de mais diversos tipos de tratamento de câncer e é 100% gratuito. Então ele tem um custo de 59 milhões por mês. Nossa, muito alto. Então são 450 médicos trabalhando lá, são 4.300 atendimentos por dia, são 4.300 pacientes atendidos por dia lá. São 9.500 refeições servidas por dia nesse hospital. Então lá, só quem conhece, que sabe, ou quem já fez tratamento lá, sabe. A grandeza e a necessidade também, né? Então, o que nós decidimos? E para nós é gratificante quando a sociedade abraça essa causa. Aí, para não passar em branco, no encerramento da Expotuc, nós fizemos uma feijoada, onde foi vendido praticamente 400 tickets da feijoada. Nós tivemos lá, fizemos uns bingo lá também, tudo em prol do Hospital do Câncer. E você já sabe o que é que já se tem arrecadado para o leilão em termos tem gado, cabeça de gado, não sei como é que fala. Sim. Como é que é? Hoje nós já estamos com 145 bezerros já doados para esse leilão. 145. 145. É a maior doação já feita em Tucuruí em prol de uma causa social, né? Social. 145 bezerros. A ideia é arrecadar quanto em termos de dinheiro para mandar para o hospital? Olha, além dos bezerros arrecadados, nós criamos as comissões, que nós temos o apoio aí também de toda a equipe da Secretaria de Saúde, que a própria Secretaria de Ação Social está ajudando muito a gente, a maioria dos médicos está participando com a gente. Nós montamos as equipes de apoio, nós temos a Nena também, que ela é responsável pelo encaminhamento de paciente. Nós montamos as equipes, uma equipe cuida de camisa, outra equipe nós vamos sair no comércio arrecadando qualquer tipo de brinde. Então a gente já pede que o comércio de Tucuruí abrace também essa causa, que doe em prol do Hospital do Amor, que tudo que for doado será leiloado no dia 24 de setembro, no Parque Exposição Tucuruí, e 100% dessa arrecadação desse leilão será depositado na conta do Hospital do Amor de Barretos. Certo. Agora, Roberto, 24 de setembro na Expotuc, eu estou anotando aqui. Às 11 horas. Porque eu até pensei que já tinha acontecido e já ia passar batido, né? Ia passar batido. Vai ser 11 da manhã? 11 da manhã. Certo. 24 de setembro vai ser o quê? Um sábado ou domingo? Num domingo. Domingo. Isso. 11 da manhã. 11 da manhã. Você que está assistindo a gente, participe desse evento. Nós vamos sair no comércio arrecadando, e eu convoco você que ainda não doou nada, seja um doador, não só em espécie, em valor. Se puder doar, não tem um bezerro, mas então doa o valor de um bezerro, que hoje está em baixa, né? O valor está em baixa. E o comércio pode doar qualquer coisa. Quanto é que está um bezerro hoje? A faixa de R$ 1.400, R$ 1.500. 1.400. O ano passado custava R$ 2.700. Caiu demais. Caiu demais. Então a gente esperávamos arrecadar um valor bem maior, mas devido a essa queda do gado, e teve um produtor, um criador de Nelore, que está sempre aqui com a gente, ele doou um touro Nelore
um touro Nelore registrado para esse leilão, ele vai também para o leilão e ele também vai estar com o shopping de touros participando lá conosco. E nós vamos ter um churrasco lá também, que vai ser feito pelo nosso amigo aqui, o Barão, do Barão Magazine, que é o nosso churrasqueiro aqui, oficial da Expotur, que vai estar lá com toda a equipe dele fazendo um churrasco, música ao vivo durante todo o dia, durante o leilão lá. Então você que está assistindo a gente agora no YouTube e no Spotify, na exibição desse nosso podcast que está acontecendo no dia 21 de setembro. Então, no próximo domingo, dia 24 de setembro, tem esse leilão em prol do Hospital do Amor de Barretos. Participe você também. Meu amigo Roberto, quero agradecer muito a sua vinda aqui. Parabéns por toda a missão, por todo o empenho, todo o trabalho. Eu me sinto honrado de também fazer parte da comissão da BR-422 e ter você como nosso líder lá, porque tem que ter alguém para organizar, para ajudar a cobrar, para liderar mesmo, né? Porque é todo mundo com as suas tarefas, né? Com as suas atividades. E você, apesar de toda essa correria do sindicato, da exportação de gado e de todas as outras tarefas que você tem, ainda nos ajuda liderando lá na comissão BR-422 e o sonho está sendo realizado, a rodovia está sendo asfaltada e você lidera esse nosso movimento social que buscou através da articulação, do diálogo com as autoridades, com a bancada e com o governo federal, buscou aí esse sonho para que ele virasse uma realidade. Então, parabéns por tudo, pela sua dedicação e por essa causa tão nobre aí também, ajudando o Hospital do Amor. Sucesso sempre, meu amigo. Olha, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui expondo um pouco aqui da minha vida, desde a infância e também a chegada de Tucuruí, uma cidade que eu adotei de coração. Eu confesso a você que quando eu chego lá em Minas, eu atravesso o Araguaia para o outro lado, dá uma vontade muito grande de voltar à cidade aqui. Eu posso dizer que hoje é a cidade natal, porque aqui onde eu constituí família, onde todos os meus 4 filhos nasceram aqui em Tucuruí. Que Deus abençoe a nós, que a gente continue com esse intuito de estar sempre colaborando com a sociedade de Tucuruí, sempre servindo ao próximo. E te agradecer também, Marcelo, que você nessa BR-422, vocês e toda a equipe da Floresta foram um baluarte. Não só a importância também, como também com o meio da imprensa, mas também como pessoas que teve a participação sua muito grande, do teu pai, do Zé Adão e toda a sua equipe, ligando para a bancada, colocando o parlamentar para entrar ao vivo no programa Tucuruí Agora, entrevistando, aquela vez que o presidente Bolsonaro teve em repartimento. Nós fizemos parte lá da equipe dele lá, que teve lá na área reservada. Você foi lá, fez a cobertura do evento também. Quando ele foi também lá em Xambeuá, eu fui convidado para também estar com ele lá. Eu fui mais 2 vezes, eu tive acesso ao gabinete dele em Brasília, depois outra vez em Paragominas também. E isso tudo, a Rádio Floresta fez essa cobertura e isso ajudou muito para que esse sonho da nossa BR-422 acontecesse. Muito então obrigado. Eu tenho muito a agradecer a vocês também. Obrigado, meu amigo. E um abraço a todos os outros amigos que fazem parte da comissão também, né? Não dá para citar todo mundo, né, Roberto? Muito grande muita gente comissão. Querida, né? A comissão, efetivamente, nós começamos com 4, mas ainda fomos acrescentando mais membros do grupo e é um grupo muito saudável lá. Parabéns, meu amigo, pela liderança que você exerce. Parabéns. Você gostou desse bate-papo? Eu gostei muito e vou compartilhar com os meus amigos que precisam conhecer a história do Roberto Barbosa e desses sonhos que vão virando realidade. Faça isso também, compartilhe com seus amigos e amigas e muito obrigado por estar com a gente aqui no nosso podcast. Agradecer também a MC Online, internet com qualidade, sempre com a gente. Em breve estamos de volta com mais um podcast na Floresta.